Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais uma live do Alibi. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Começando aqui mais um programa Loucuras do Rádio e outras histórias com o grande mestre professor Heraldo Moreira. Boa noite, pai. Seja bem-vindo a mais um episódio. E diga lá o que você tem pra contar pra gente hoje. Boa noite, filhão. Sumiu tua câmera. Na hora que eu comecei a falar, né? Foi. Estão querendo me calar. Vamos ver se volta aí. Enquanto isso, deixa eu cumprimentar toda a galera. Tem bastante gente hoje. O querido Leonardo já mandou aí o seu boa noite também. Em nome dele, eu cumprimento os demais. Desativou aqui sozinha, já reativei. Pronto. Espero que apareça. Voltou. Vai aparecer. Então, eu prometi semana passada que hoje eu ia contar 4 histórias de um ex-aluno meu da Universidade Tiradentes, lá em Aracaju, do período que a gente morou lá em Aracaju, que eu lecionei lá na Universidade Tiradentes, quando eu saí do Rio para ir para lá. Sim. E acabei lecionando também lá na Universidade Tiradentes. E aí teve um aluno que ele se destacou porque ele é muito curioso. A gente conhece ele como Dudu, mas eu sinceramente não me lembro qual era o nome dele mesmo, se era Carlos Eduardo, se era só Eduardo, mas todo mundo só chamava ele de Dudu. Nem sei se era Carlos Eduardo, se era outro nome composto qualquer, Sim. João Eduardo, por exemplo, enfim. Mas todo mundo só chamava ele de Dudu. E aí, a primeira história dele aconteceu direto comigo mesmo, que foi assim. Na aula anterior à primeira prova que eu fui aplicar para a turma dele, aí sempre tem aquelas explicações sobre a prova, né? Professor, como é que vai ser a prova e tal? O que vai cair na prova? Aí eu sempre respondo, lágrimas. Aí, pode consultar alguma coisa na prova? Aí eu respondo, só o seu cérebro, mas traga ele, não esqueça em casa e tal. Essas piadinhas assim. Sim. E o Dudu não foi nessa aula. E eu tinha definido que a prova seria de consulta, porque era um assunto bem denso, assim, bem complicado. Sim. Eu não me lembro qual era a disciplina, mas para facilitar um pouco a vida dos alunos, eu disse, pode consultar à vontade os apontamentos da aula. Não livro, não internet, nada disso, mas podia consultar somente só os apontamentos. O que a pessoa tem anotado no caderno, não era para consultar o vadimeco, não, né? Exatamente. Isso, que era exatamente para prestigiar os que vão à aula, que prestam atenção, que anotam e tal. Né? E o Dudu faltou essa aula anterior à prova. Aí, bacana. Chegou o dia da prova. Ele foi fazer a prova com todos os colegas. Sentou lá atrás, começou a fazer a prova. E durante a prova eu peço silêncio absoluto, para não tumultuar, não atrapalhar o raciocínio. E peço que se alguém tiver alguma dúvida sobre a prova, que só levante a mão, sinalize, que eu vou até a pessoa e converso com ela bem baixinho ali, de modo que não atrapalhe ninguém. E aí a prova começou e tal, daqui a pouco o Dudu levanta a mão, né? E eu vou até ele lá no fundo da sala. Aí eu fui até lá, pois não, Dudu. Aí ele, professor, o senhor me desculpe o que eu vou lhe dizer, mas eu não sei se o senhor percebeu que a turma inteira está colando. Tá todo mundo olhando o caderno, professor. Aí eu falei, porra, Dudu, tu é muito filha da puta. Primeiro porque tu é cagueta. Tu tá caguetando os teus colegas. E segundo, porque a prova é de consulta ao caderno. Eu liberei a consulta e tal. Ele, professor, eu não sabia, nem trouxe meu caderno. Eu falei, pois é. Era pra tu ter reclamado que ele, além de ser cagueta, ele ainda foi, tipo... Ele te considerou imbecil, porque como é que tu não ia perceber todo mundo mexendo no caderno? A sala toda. Não ia ver. Porra! Tanto ia ver desculpa, né? Desculpa, mas não sei se o senhor percebeu que tá todo mundo colando. Caralho. Como assim? Como é que eu não ia perceber? Se fosse uma pessoa, agora todo mundo, se não desse pra ver, puta que pariu. Por aí tu já vê o nível dele, né? Sim. O nível de compreensão dele. E aí, depois essa turma se formou, eles se tornaram, durante o curso, se tornaram grandes amigos, porque como eu não era de Aracaju, era de fora, né? E aí tinha uma casa na praia, tinha um apartamento num bairro lá da cidade.
Como é que era o nome do bairro lá, tu lembra? Não, São o bairro, José, eu acho, o bairro eu não lembro, eu só lembro do edifício. Edifício Toulon. Até hoje eu lembro. Edifício Toulon, é. Eu Acho que até o bairro passei era São lá, José, na se não última tô vez eu enganado. passei lá pra mostrar pra Tony. Foi, né? Pois é, em frente à Avenida Francisco alguma coisa lá, né? É, Francisco Augusto Porto, Franco? eu É, acho, né? Francisco Porto, Acho que isso. era isso. Francisco Porto, Francisco Porto, bairro São José, eu acho que é isso. Enfim, aí eu tinha essa casa de praia também, na praia de... Atalaia. Como é que é o nome da praia Não, lá? Atalaia não. Caraca, como é o nome da praia? Praia... Meu Deus. é, Mosqueiro. Praia do Mosqueiro, não? Mosqueiro. Mosqueiro. Pois é. Aí eu chamava alguns alunos, assim, os mais próximos, mais queridos e tal, que me acolheram, né? Porque eu senti uma dificuldade grande lá em Aracaju, assim. É um povo que ele é muito unido entre eles, mas quando tem alguém de fora, eles mantêm, assim, uma certa distância, assim, uma certa desconfiança e tal. Sim. E eu fui acolhido por alguns dos alunos e tal. E daí eu chamava domingo lá para o condomínio onde tinha casa de praia, porque tinha local para fazer churrasco, tinha piscina, tinha campo de futebol, e todos eles gostavam de futebol, eu também. E a gente brincava lá, jogava, fazia churrasco e tal. Isso se manteve durante muitos anos, mesmo depois que eles já estavam formados, já eram profissionais e tudo. Mas antes deles estarem formados, mas já estavam em outros períodos, prestes a se formar, não eram mais meus alunos, eu continuava mantendo esse contato. E aí, de vez em quando, eu perguntava, e aí, o Dudu, como é que tá? E tal. E aí os caras sempre me atualizavam com as histórias do Dudu. E aí uma outra que me contaram foi que ele era muito tímido e estava numa boate, a boate famosa que tinha lá, cara. Aí eu já não vou saber. Esqueci o nome agora. Ali perto do Parque dos Coqueiros, ali. Não faço ideia. Pois é, uma boate famosa que tinha lá. E ele estava lá com os colegas de turma e tal, bebendo, dançando, não sei o quê. E ele olhou uma menina e se interessou. Só que ele, muito envergonhado, muito tímido, não conseguia chegar na menina, né? E os colegas botando pilha nele. Não, cara, vai lá, fala com ela e tal, diz uma gracinha. Faz um negócio engraçado, fala um negócio engraçado, ela vai gostar, um negócio diferente, mulher gosta disso e tal. Aí tu já vai marcar a presença e tal. Aí ele, não, mas não dá, ela tá conversando com os amigos dela ali, eu não vou chegar nela com os amigos, de repente você mal interpretado e tal. Aí ela saiu, se deslocou dos amigos e foi no banheiro. Aí os caras, aí, Dudu, é a tua chance agora. Ela foi no banheiro. Quando ela sair do banheiro, antes que ela volte a conversar com os amigos, tu cola nela e fala uma gracinha, fala um negócio diferente, marca a tua presença, pô. Aí ele, beleza. Aí ele foi para perto da saída do banheiro, ficou esperando a tal garota sair. Quando a garota saiu, aí ele olhou para ela, aí disse assim, e aí, foi dar uma cagadinha? Era assim, a forma de chegar do Dudu, de maneira diferente, né, inédita. É bem diferente mesmo. Bom, aí, depois de alguns anos também, acho que aí eles já estavam formados já. Ó, tá a câmera E saiu de novo. aí eu já tinha saído de... Ixi, a câmera sumiu de novo, né? Foi. Eu tinha saído já, desativou outra vez, mas tá ligado aqui o carregador. Mas enfim, eu já tinha saído de lá, de Aracaju, mas mantive a casa de praia lá por longos anos, né? Até quando deu para segurar. E aí ia passar férias 2 vezes por ano lá, vocês iam inclusive comigo, na maioria das vezes e tal. E aí nesse reencontro com esses ex-alunos do churrasco, da bola e tal, todos já formados, aí eu perguntei, e aí, tem alguma história sobre o Dudu? Aí tem uma novidade do Dudu, rapaz, a maior merda do mundo. Ele estava outro dia, ele, o primo dele e a esposa do primo andando pelo shopping. E de repente passa uma garota e ele vira pro primo e diz assim, olha aí, fulano, a menina que tu pegou outro dia lá na festa. Caralho. E o primo dele tava com a esposa dele do lado, né? Aí o primo tomou um susto do cara, abriu um olhão assim, Sim. aí olhou pra ele e falou assim, eu, Dudu, eu? Tu tem certeza que era ele?
Sim, porra, aquela menina na festa tal, tal. Aí o cara já desesperado. Dudu, presta atenção, tu tem certeza que era eu, porra? Aí ele se tocou e disse assim: ah, não era tu, não, era um outro colega meu que tava lá. Então, quer dizer, esse era o Dudu. E a última história dele, já também depois de algum tempo, aí ele já advogando e tudo, já com um escritório grande lá em Aracaju, atuando na área trabalhista e tal. Aí um dos amigos, Zé Gomes, que tu conhece, que tem um escritório na área tributária, né? Me contou: rapaz, foi um cliente lá no escritório me procurar para uma questão trabalhista e tal, um acidente de trabalho. Eu não faço isso, só mexo com direito, só mexo com direito de trabalho. Eu indiquei meu amigo Dudu e tal. Depois encontrei com o cliente e perguntei: e aí, como é que foi lá e tal? Aí o cliente: rapaz, aquele advogado lá é louco, pô. Me manda lá para falar com o cara. Aí eu vou lá e digo: olha, doutor, eu sofri um acidente de trabalho lá na empresa que eu trabalho, quase que eu fico paraplégico, porque aconteceu isso, isso e isso. Aí o cara: não, senhor, interrompeu o cliente assim: não, você não pode ter ficado paraplégico. Porque pela história, como você está contando, o máximo que poderia acontecer era você ter ficado tetraplégico. Porque paraplégico é quando acontece não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nesse caso aí, seria tetraplégico. Tá? Aí o cara: rapaz, eu não quero saber se eu era tetraplégico, paraplégico, poliplégico. Eu quero que você entre com ação. Aí o cara foi embora. Entendeu? Então, esse era o meu querido ex-aluno Dudu. Você ainda tem contato com ele? Não, filho, perdi. Mas assim, tem contato ainda com Zé Gomes, com Sobral, com a maioria deles, né? Sim. E assim, se eu perguntar ou pedir o contato deles, certamente eles terão, né? Porque eles ainda estão lá na mesma cidade. É a menor capital do Brasil, Aracaju, né? Na época que a gente morou lá tinha só 500 mil habitantes, metade de São Luís, que na época já tinha 1 milhão. Então não é difícil, assim, especialmente na área do direito, você saber onde é que o cara está, o que ele está fazendo e tal. Eles todos se conhecem, são colegas de turma, amigos, enfim. Sim. Eu que deixei de ir lá, né? Perdi assim meio o contato com a galera, mas certamente, se eu aparecesse por lá, teria histórias novas do Dudu. Com certeza. Já deve ter muito mais história que isso aí, já tem tempo já, né? Vou falar em história de aluno, quando eu estava preparando para hoje aqui, eu lembrei de uma história que aconteceu num treinamento seguido de prova, que eu fui aplicar em São José dos Campos, interior de São Paulo. Caraca. Mas essa história fica para... Do nada foi para São José dos Campos. Não, é porque eu fiquei lembrando assim, porque assim, ó, eu faço uma divisão dos meus alunos. Eu divido os meus alunos em 4 categorias. Aqueles que eu faço questão de lembrar, que são aqueles que se tornam meus amigos, depois de alunos, depois de formados, se tornam meus amigos, grandes amigos. É o caso do Zé Gomes, é o caso do Sobral, é o caso do Duarte Júnior, uma porção deles. Aqueles que eu só lembro, mas não se tornam meus amigos, porque se destacaram de alguma forma, como bons alunos e tal. Aqueles que eu não lembro, exatamente porque não federam nem cheiraram, né? Não se destacaram nem positiva nem negativamente. Então eu nem lembro que foi meu aluno, que é a grande maioria, inclusive, infelizmente. E tem aqueles, uma pequena minoria, que são aqueles que eu faço questão de não lembrar. São aqueles que me marcaram de alguma forma negativamente, assim, como maus alunos, pilantras, e que eu peguei colando, e coisas do tipo, assim, né? Então, e aí eu coloquei aí o Dudu nessa categoria dos que eu faço questão de lembrar, que se tornaram meus amigos, muito mais até pelas histórias engraçadas que envolvia ele do que porque ele era bom aluno, por incrível que pareça, ele tirava boas notas e tal, ele só era assim meio avoado, né, meio desligado das coisas. Mas bom aluno, estudioso e tal. E aí, eu lembrei dessa história. Eu vou contar logo essa história de São José de Campos, porque a gente fecha logo essa questão aí de alunos. Talvez segunda-feira que vem a gente não grave, porque vai ser segunda de carnaval, e até agora eu não tenho nenhuma história, e só essa história não sustentaria meia hora do quadro. Sim. Mas foi assim, eu dava aula para corretores de imóveis no Rio e em São Paulo, porque a minha especialidade no Rio era o direito imobiliário. Eu fui
o cara que introduziu o direito imobiliário no Rio de Janeiro, que começou no Rio Grande do Sul, fui para São Paulo e eu levei para o Rio. A primeira disciplina de direito imobiliário que teve no Rio foi na Universidade Estácio de Sá, onde eu lecionava e tal. E acabei assim me tornando uma referência no assunto no Rio. Tanto que o fato de ter ido para Aracaju foi por causa disso. Porque o maior grupo empresarial lá de Aracaju, que era o grupo Celi, que tinha uma imobiliária, uma construtora, um hotel, várias empresas, né? Sim. Empresa de turismo, várias empresas. Empresa de plásticos, eram várias empresas. Eles precisavam de um advogado especialista em direito imobiliário e fizeram uma espécie de concurso no Rio e em São Paulo, e de todos os advogados inscritos do Rio e de São Paulo, fui eu que passei. E aí por isso que fui parar lá em Aracaju. Mas enquanto eu estava no Rio, eu trabalhava para o Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio e dava aulas sobre direito imobiliário para as pessoas que estavam fazendo curso de corretor de imóveis no Rio e no interior de São Paulo, porque o Sindicato do Rio pegava uma parte lá do interior de São Paulo. E aí eu fui dar foi um final de semana inteiro. Eu fui na sexta-noite para dar aula sábado manhã e tarde, e no domingo de manhã aplicar uma prova sobre esse módulo que eu fui dar lá. E cheguei lá, era um hotel, o maior hotel lá da cidade de São José dos Campos, grande pra caramba, e tinha mais ou menos umas 500 pessoas para fazer o módulo e fazer a prova. E aí eu cheguei para dar aula, né, no primeiro dia, sábado de manhã. Gente, pra caramba, 500 pessoas, acho que eu nunca dei aula para tantas pessoas na minha vida, a não ser dessa vez aí. E aí, uma galera, assim, uns 10 alunos, vieram falar comigo, perguntar de onde é que eu era e tal, qual era a minha experiência na área, se eu tinha negócios imobiliários, que eu tinha também uma imobiliária no Rio e tal. E aí um deles disse assim: professor, o senhor está hospedado aqui no próprio hotel? Aí eu, sim. Hoje à noite, o senhor vai jantar onde? Eu falei: provavelmente eu vou estar cansado pra caramba, vou dar aula o dia todo para tanta gente. Eu acho que eu vou jantar aqui mesmo pelo hotel, eu vou descansar, porque amanhã cedo eu já tenho que aplicar a prova para vocês e tal. Ele: não, tudo bem, mas se o senhor quiser passear, conhecer a cidade, o senhor já conhece a cidade? Eu falei: não, é a primeira vez que eu venho aqui. Se o senhor quiser, eu lhe levo no melhor restaurante, lhe levo nos pontos turísticos, a gente dá uma volta aí à noite e tal. O meu nome é fulano de tal, olha, se o senhor quiser, eu lhe levo, faço questão e tal. Aí eu falei: não, te agradeço muito, mas acho que não vai dar. Mas a gente fala, no final do dia a gente volta a conversar e tal. Aí ele: beleza. E olha, professor, se o senhor espirrar, saúde, hein? E eu: caramba, que foi isso aí, né? Porra, é essa? Mas não dei muita importância, né? Deixei pra lá e tal. Caralho, isso é um nível de puxa-saquismo que eu não conhecia, esse nível aí. Não, mas escuta, tem um sentido. Aí na hora do almoço, terminou a aula da manhã, ele veio: professor, o senhor vai almoçar onde? Aqui no próprio hotel, ou o senhor vai almoçar fora? Aí eu falei: não, eu acho que eu vou almoçar aqui mesmo, porque vai ser rápido o intervalo, só 2 horas, mal dá para comer, descansar ali uns 15 minutos e já voltar para a parte da tarde. Ele: não, mas olhe, se o senhor quiser, eu lhe levo para almoçar no melhor restaurante aqui da cidade e tal, não esqueça, meu nome é fulano de tal, hein? Aí eu: tá certo, obrigado, fulano e tal. E o senhor já sabe, hein? Se o senhor espirrar, saúde, hein? Aí, tá legal. Então. E aí, no final da noite, a mesma coisa, o cara veio outra vez com esse mesmo papo: vamos sair para jantar, pessoal, para lhe conhecer, para lhe mostrar a cidade e tal e tal. E eu: não vai dar, cara. Como eu imaginava, eu tô quebrado da viagem, quebrado da aula o dia inteiro. Eu vou descansar para poder segurar a barra amanhã e tal. Ele: não, mas o senhor sabe, hein? Eu sou fulano de tal, hein? Se o senhor espirrar, saúde. Aí eu: beleza. Então. Aí, de manhã, apliquei a prova. Eu só ia voltar domingo à noite para o Rio. Então, à tarde, depois que eu almocei, descansei um pouco, eu falei: tô aqui de bobeira, quer saber? Eu vou logo começar a corrigir essas provas, porque são 500 provas e eu tenho que entregar lá no sindicato o mais rápido possível para poder receber o meu pagamento. Então, eu vou logo corrigir isso aqui. E comecei a corrigir, filho, 500 provas. Né? E aí, cada prova tinha o nome do aluno.
E aí chegou uma prova que tinha o nome do cara, aquele cara que me procurou várias vezes, tal, que eu não lembrava mais o nome dele, porque 500 pessoas, a minha memória é uma merda mesmo, mas o cara colocou lá o nome dele, e embaixo do nome dele escreveu: professor, se o senhor espirrar, saúde. E aí eu falei, caramba, rapaz, que filha da puta, o cara conseguiu se destacar no meio de 500 pessoas. Ele criou um bordão. Ele conseguiu. Ele criou um bordão para poder fazer identificação. Caralho, que gênio. Pois é. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Esse cara tá fazendo curso para corretor de imóveis. Ele é um grande vendedor, porque ele consegue, inclusive, se vender muito bem. Ele é muito simpático, atencioso. E ele conseguiu se destacar no meio de uma multidão, pô. Um cara desse merece um tratamento diferenciado. Então a prova dele eu já corrigi assim com a mão menos pesada, entendeu? Não peguei qualquer errozinho besta, assim, deixei passar algumas coisas. Porque um cara desse merece, pô. Um cara desse consegue se destacar no meio de uma multidão, entendeu? E tá fazendo um curso para ser vendedor de imóveis, quer dizer, é um cara esperto, é um cara e fez isso de uma forma inteligente, não fez de uma forma agressiva ou indelicada ou algum tipo de armação, de corrupção. Sim. Não, foi de uma forma muito inteligente. Então se destacou, assim. Quer dizer, foi um outro aluno que eu só não mantive mais contato, não me tornei amigo, porque eu nunca mais voltei lá na cidade. Não tinha nenhum negócio lá também, não tinha porquê também, tá? Mas eu gostaria de ter me tornado amigo desse cara, porque certamente eu ia aprender muita coisa com ele. Muito inteligente, né? O nome não gravou, mas a frase... A frase e a história eu lembro toda, assim, como se fosse hoje. E foi marcante. O cara realmente se destacou, conseguiu. Rapaz, gostei. É isso, filho. Então é isso, pai. Semana que vem, como você lembrou, é carnaval. Então, e também tu não tem história até o momento pra contar, né? Então a gente deixa pra outra semana depois. Não, eu lembrei aqui agora de uma história uma brincadeira, na realidade, que fizeram com um colega. Eu vou contar logo essa também, de bônus, porque essa também não sustenta meia hora. Sim. Fizeram uma sacanagem com um colega lá na rádio essa semana, pô. Deixou o WhatsApp dele aberto no computador e saiu para uma pauta. Eita. E ali na rádio, né? Tem filha da puta. Sim. Aí, uma colega entra no computador dele, vendo que o WhatsApp estava aberto, e me manda a seguinte mensagem. Eu não vou falar o nome dos envolvidos, claro, mas eu vou ler aqui a mensagem. Olá, Heraldo. Foi quinta-feira, 10h32 da manhã. Olá, Heraldo. Preciso confessar os meus sentimentos por você. Já faz bastante tempo que fico nervoso na sua presença. E isso se dá pela grande paixão que sinto por você. Na mesma hora que eu vi a mensagem, eu respondi para ele, né? Rapaz, que porra é essa? E ele, totalmente inocente na história, ele responde imediatamente assim: qual porra? Aí eu falo: essa mensagem aqui. Aí marquei a mensagem para ele. Aí ele: quem mandou isso? Eu sei não, no teu privado. Se isso aí cai em mãos erradas, tu tá ferrado, hein? Aí ele: cara, que loucura é essa? Eu não mandei isso. Aí eu disse assim: tu não deixou teu WhatsApp aberto em algum computador? Deve ser sacanagem do pessoal lá da rádio. Ele: pode ser. E aí, rapaz, isso já virou tanta sacanagem com esse cara, porque essa história já tá todo mundo sabendo lá na rádio e tal. Caraca, isso aí, na hora que tu falou, me deu logo o estalo de fazer o link com aquela história que tu contou alguns programas atrás, da pegadinha que vocês fizeram com um amigo de vocês na rádio. Ficava ligando, falando que queria se declarar pra ele e tal. É a mesma linha de raciocínio. Parece que vocês gostam desse tipo de brincadeira na rádio, né? Impressionante. Mas é isso. Cuidado, hein, galera. Quando deixar celular sem senha, WhatsApp conectado em computador, ainda mais em local de trabalho que tem muito filha da puta, cuidado. Sim, é verdade. Bom, então é isso aí, ó. Encerramos com uma dica de utilidade pública para vocês não vacilarem com o celular de vocês. Muito bom.
Bom, então agora sim, por hoje é só, né? É. Então, beleza, Glória a pai. Deus. Boa noite. Falou, filhão. Bom trabalho aí. Eu ia falar bom descanso, que eu falo na live. Bom descanso pra galera, né? Mas pra ti, que não vai trabalhar. Então, bom trabalho. Eu vou continuar aqui na batalha. Beleza. Até daqui a 2 semanas, então, né? Daqui a 2 semanas nos vemos de volta aqui. Provavelmente. Uhum. Se tiver conteúdo, né? Uhum. Se tiver conteúdo, a gente não viajar e tal, alguma coisa assim. Não sei se seria melhor até abortar logo, né? Já que é segunda-feira de carnaval, mesmo que tenha conteúdo, mesmo que não viaje. Porque tu vai fazer live normal nesse período de carnaval? Acho que sim. Pô, porque eu não vou viajar. É normal. Então tá. Então beleza. Então beleza. A gente vai falando aí. Tá. A gente vai vendo e avisa. Valeu, pai. Boa noite. E não esquece, viu? Se espirrar, saúde. Falou, pai. Falou. Então é isso, galera. Por hoje é só. Chegamos ao episódio 20 do nosso programa. Semana que vem não teremos, por conta de ser carnaval e por falta de conteúdo. Mas, se tudo der certo, na outra semana estamos de volta, beleza? Então não esquece de sentar o dedo no like aí. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixar um comentário para ajudar a fortalecer nós. Compartilha com outras pessoas que podem se interessar por essas histórias. Beleza? Então é isso, tamo junto, é nóis. Bom carnaval para vocês. Curtam, se divirtam com moderação. E não esqueçam, se espirrarem, saúde. Valeu, galera, tamo junto.